Essa luta vai passar, essa angústia vai passar. Essa tristeza vai pular daqui para lá. Meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, a paz e graça, graça e paz. Tudo bem? Espero que sim. Estou novamente contigo, sua mãe Cristo Rosaline Garcia. O Senhor está colocando no meu coração que era para mim fazer um vídeo diferentemente hoje. Por quê? Tem muita gente do lado de lá que está angustiado. Estou falando do lado de lá da telinha. Estão angustiados pelos acontecimentos na sua vida pessoal, na sua vida particular ou na sua vida familiar ou financeira. Preocupada com a situação ou qual a nação está andando, preocupada até mesmo com a volta de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você é escolhido. Você tem um chamado particular com Deus. Ah, todo mundo é chamado. Meus irmãos, todo mundo é chamado, sim, mas nem todos são escolhidos. E quando eu digo chamado, eu não estou falando aquele chamado para salvação. Dessa vez, não. Eu estou falando chamado para receber a sua vitória. Sua vitória terrena. Não estou falando chamado. Quando diz todo mundo tem um chamado, quando muito você vai pregar, você fala, você tem um chamado. A pessoa já vem já com a resposta de arrogância sobre isso, dizendo todo mundo é chamado, todo mundo é escolhido. Não. Todo mundo é chamado para salvação, mas nem todo vai ser salvo. Deus deu a salvação sem exceção, mas nem todo mundo quer a salvação. Então, nem todos vai ser salvo. Eu estou falando chamado individual para ser exaltado, né? Não só na terra vindoura que está por vir, mas nessa terra também. Estou falando do chamado, aquele que tem chamado para um cargo, chamado para fazer diferença, chamado para ser vaso, chamado para ter dons, chamado como liderança de uma família, né? Quantos não ganhou sua família inteira para Jesus? Esse tinha um chamado. Esse chamado que eu estou falando. Quantos não tem um chamado de ser instrumentista da casa do Senhor e maneja todo tipo de instrumento? Esse é um chamado. Quantos não tem um chamado de ficar na porta? Quantos não tem um chamado de limpar a igreja chorosa, brilhosa? Isso é um chamado lindo, maravilhoso. Chegar na igreja, ver a igreja tudo organizadas, né? Organizada conforme as almas merecem receber aquilo ou qual quando ela entrar. Você está na porta, a igreja toda limpinha, toda cheirosa, né? E você recebe a pessoa na porta, seja bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor, com um sorriso no rosto. Talvez você passou uma luta, talvez você chorou, talvez bateram na sua cara de dia, talvez você foi afrontada, tacaram o dedo na sua cara, você está angustiado, você está triste, está batido. Mas mesmo assim, na hora que você vai receber a alma na igreja, ou um irmão, uma irmã, você não joga as suas lutas em cima das costas dele, em cima das costas dela, você recebe com um sorriso. Isso é chamado. Agora, quem não tem chamado, já recebe assim, o que tem de bom? Né? A pessoa dá para o Senhor virar a cara, ou senão a pessoa fica ali, não dá uma palavra com ninguém, né? Será que essa pessoa tem chamado para ser rabugento ou rabugenta? Brincadeirinha, só para descontrair, tá certo, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Voltando aqui, o chamado para salvação é uma coisa, o chamado para ser usado já é outra coisa. Ô glória, entendeu? Pois é. Irmãos, eu quero falar aqui, louvado seja Deus, que o Senhor trouxe no meu coração. Eu quero falar para aqueles que o chamado para ser usado.
tanta perseguição, tanta provação, tanta enfermidade eles estão enfrentando, tanta controvérsia ele está passando, que se encontra angustiado, se encontra triste, se encontra até mesmo rejeitado, porque a própria sua igreja, a sua congregação não entende o que ele está passando, não entende o que ela está enfrentando, né? Louvado seja Deus. Talvez ela tente se abrir com um e tenta se abrir com o outro, pensando que vai estender a mão para ajudar em oração, com uma palavra amiga, dar uma palavra para acabar de matar, dar uma palavra para acabar de desanimar. E ela cada vez mais vai se fechando, ele cada vez mais vai se fechando, ficando mais angustioso. E muitas vezes nós não entendemos, gente, eu estou na presença do Senhor, estou fazendo tudo certo. Ou porque muitas vezes a gente passando por esse momento de angústia, tempo de angústia, tempo de perseguição, tempo de afrontar. Tem até um louvor assim, né? Então, meus irmãos, Deus permite o povo de Deus passar. Ai, mas olha, mas até mesmo os sinceros, aqueles que estão se esforçando para não pecar, se esforçando para não errar, tanto faz aqueles sinceros e tanto faz aqueles que não são sinceros. Virá um tempo de angústia, tempo de peleia, tempo de perseguição. Porque o Senhor, irmãos, a palavra do Senhor fala aqui, é que quanto mais usado, mais exigidos somos. E quanto maior o cargo, maior é a cobrança. E muitas vezes, louvado seja Deus, chegamos a um determinado tempo da nossa vida, nós ficamos sossegados, nós ficamos acostumados, muitos já começam a querer relaxar aqui, relaxar ali, muitos já começam a querer voltar ao velho homem, à velha mulher, muitos já começam a falar assim, não, só faço isso aqui, daqui tá bom, não preciso fazer mais, muitos já começam até mesmo a ser rebelde, não só com o seu líder, mas também com o seu próprio Deus. E quando nós começamos a fazer isso, meus irmãos, automaticamente nós estamos voltando à prática dos deuses pagãos. Irmã Rosalina, não, eu não me posto em deuses pagãos, com Deus minúsculo, não, imagem nenhuma, não. Não, a partir do momento que você começa a renegar a sua fé, colocar dúvida na sua fé, mesmo porque você está angustiado, passando por um momento de tribulação, um momento de decepção, um momento de perseguição, você começa a olhar para trás, você começa querer dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá, automaticamente nós estamos seguindo os deuses pagãos. Porque a palavra fala assim, ou você é ou você não é. Não tem meio termos. Você está entendendo? Ou a gente é de corpo, alma e espírito, ou é só louvado seja Deus pro lado da carne, carnudo, carnais. Ou é espírito ou é carnais. Não tem dois termos. Então nós temos que ser espiritual. Se nós somos carnais, estamos servindo a Deus amor. Tudo leva pro lado da carne, tudo leva. O que é isso, mano, Rosalia? Vai tudo pro lado da carne. Ai, eu tô na carne, eu não estou entendendo isso. Eu não tô no espírito mais. Que nem Saul, né? Saul tava. O ex-rei Saul tava tão na carne que não entendia mais o trabalhar, o mistério e a vontade de Deus na vida de Davi. Parou para pensar? Carnidade faz isso. Você não consegue entender o trabalhar na vida do irmão. Não consegue entender o trabalhar na vida da irmã, você quer parar, você quer barrar, você quer matar, você quer tirar a congregação, você quer acabar com o casamento, você quer destruir a família dele, você quer destruir tudo que pertence a ele. Porque você acha que tudo tem que ser seu, tudo te pertence. Você está na carne, meu irmão, você está na carne, minha irmã. Oi, sinto muito, você está seguindo os deuses pagãos, não seguindo o Deus criador do céu e da terra. Por quê, irmão? Porque ele domina tudo isso. Então ele não está com você. Ele não vai estar com uma pessoa, louvado seja Deus, que muitas vezes não sabe lutar quando está na angústia, não sabe lutar quando está na perseguição, não sabe lutar quando está na peleja, não sabe lutar quando está no sofrimento, né? Então ele começa a retroceder, fazer tudo aquilo que fazia quando não estava, louvado seja Deus, na presença. O Senhor estava falando comigo, meu irmão, minha irmã, uma passagem aqui, e ele deu a entender que quando acontece isso em nossas vidas, a angústia vem, a tristeza vem, né? É por causa de uma frustração que a gente passou. Frustração
no espiritual, frustração familiar, frustração no trabalho, frustração no noivado, no casamento, frustração com os filhos, com parentes, né? Frustração ao nosso redor. E nós temos que saber lidar com isso. O que o Senhor está querendo de nós? Se nós está passando, por que nós está passando por isso? Será que Deus está requerendo algo de mim? Será que Deus está requerendo algo de nós? O que será que Jesus quer de nós? O porquê que eu estou passando isso? Essa peleja? Será que Deus quer que eu aprenda alguma coisa? Será que eu não estou fazendo alguma coisa que desagrada a Deus? Deus coloca muitas vezes a gente em algumas angústias, tristeza, tribulação, que Ele quer que a gente tome alguma atitude de homem de Deus e de mulher de Deus e nós não queremos tomar. Essa atitude, irmãos, que o Senhor estava repreendendo aqui, naquele tempo, o rei Asas, o povo judá naquela época, estava na peleja terrível, passando uma luta terrível. E Deus, né, começou a deixar eles um pouco para ver o que eles iam fazer. E o povo de Judá começou a retroceder, desaprender tudo aquilo que aprendeu. Até mesmo buscar deuses pagãos, com Deus minúsculo. E Deus permitiu, Deus cruzou o braço e deixou eles fazer o que eles queriam, porque você tem um livre-arbítrio para fazer da sua vida o que você quer. Deus não vai impedir. Não. Porque Ele sabe que você sabe da consequência. Se você está fazendo é porque você quer fazer. Se eu estou fazendo é porque eu quero fazer. Eu sei da consequência. Então Ele não vai impedir. Ou ela escolheu, ela sabe. Não vou pregar mais, não vou falar mais. Então deixa eu fazer. Mas só que o tempo de angústia virá. O tempo de perseguição virá. O tempo de tribulação virá. E ela não toma um propósito. Ele não toma um propósito daquilo que eu estou querendo fazer. Não, vou fazer assim que é mais fácil. Não, vou fazer assim que eu acho que vai dar certo. Mas você perguntou para Deus se é isso que Deus quer que você faça? Você perguntou para Deus se vai dar certo? Você esperou Deus responder? Ah, mas eu perguntei. E aí? Ah, não sei. Mas você não esperou Deus responder? Não, Ele responde? Claro! Ele responde na palavra, Ele responde em sonho, responde usando alguém para chegar até você para falar. Para você esperar mais um pouco, orar mais um pouco, ainda não tem, porque aquilo lá não. Entendeu? Aí vem a angústia, vem a tribulação, vem a perseguição. Deus permite o inimigo se levantar contra nossas vidas, né? Para que nós venha se arrepender do mau caminho e clamar a Ele, buscar a Ele, esperar Ele responder para ouvir o que Ele tem para falar. Assim essa passagem. 2 Crônicas, capítulo 15. O título é Asas abole a idolatria e remove o pacto do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 4. Não quanto à sua angústia, se converter ao Senhor Deus de Israel e buscar, o acharão. E naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre toda a habitação daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, e se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Você parou para pensar que não é o inimigo que conturbava com toda a angústia. Não é o diabo. Tudo é o diabo, né? Convivi com umas pessoas uns tempos que tudo era. Não, irmãos, nem tudo é. Às vezes é você mesmo. Pode ser ele também. Mas às vezes pode ser Deus. Você está entendendo? E às vezes pode ser a nossa carne. Aqui, a angústia, a perturbação, a perseguição, a peleja, a tristeza, naquela cidade, naquele estado, foi o próprio Deus. Porque eles estavam voltando a Deus estranho. Estava voltando a fazer as antigas práticas. Será, meu irmão, que você voltou a fazer as antigas práticas? Ou você está pensando em voltar? Ou você já pensou em fazer? Não, irmã Rosalina, eu estou angustiada, estou triste, estou abatida, mas eu não voltei à antiga prática. Glória a Deus, louvado seja Deus.
essa luta vai passar. Deus vai mudar o seu cativeiro. Canta, labassura, e a vitória virá. Aleluia, louvado seja Deus. Fica firme, irmão, fica firme, irmã. Porque estamos passando um tempo de angústia, tempo de peleja nessa terra. Deus está permitindo que nós passemos por isso, para sondar os rins, sondar os corações, para sondar verdadeiramente aquele que é de Deus, aquele que não é. Então permaneça, não volte às antigas práticas, não volte a desagredir os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Hein? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O próximo com si mesmo. Não é aquele próximo que está lá na África. Não, aqui no Brasil tem um monte de próximo que precisamos amar também. Né? Louvado seja Deus. Eu amo só aquele da pele branca, aquele da pele negra não amo. Eu amo só aquele que está firme na presença do Senhor. Aquele que não está, eu não amo. Não, eu amo só os que estão dentro da igreja. Aquele que está fora, eu não amo. Eu amo só esse parente e tal. Aquele parente e tal, eu não amo. Você está fora contra os 10 mandamentos. Vou ajudar só fulano, ciclano vou ajudar. Você está contra os 10 mandamentos. Isso aqui eu vou estender a mão, que lá eu vou derrubar. Você está contra os 10 mandamentos. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a angústia vai chegar. A angústia vai chegar, a perturbação vai chegar. Mas só na família? Pode ser só na sua mente, pode ser na sua família, pode ser no bairro que você mora, pode ser na sua cidade, pode ser no estado, pode ser no país. Porque aqui fala, por causa da idolatria deles, louvado seja Deus, que na hora que eles mais precisou para buscar Deus, buscaram, mesmo conhecendo que não é a vontade de Deus, eles buscaram os deuses mais minúsculos, deuses com D minúsculo, Deus pagão. E por isso o Senhor deixou que toda a sorte de angústia viesse perturbados, até que eles convertessem ao Senhor de Israel e buscar ao Senhor até achar. Aqui fala que toda a cidade ficou perturbada. Louvado seja Deus. Aqui, naquele tempo não havia paz. Paz, irmãos. Naquele tempo não havia paz. É só paz de guerra para cá, guerra para lá? Amém, também. Mas é todo tipo que faltava paz. Paz interior, paz entre irmãos, paz entre nação, paz entre família, paz entre amigos, aquela tribulação, aquela guerra. Um fala B, outro fala alto, fala C, outro fala fala que fala uma coisa, sendo que o outro não falou nada, fica com defamação, fica com calúnia. Faltou paz em todo sentido naquele tempo. Aqui a palavra do Senhor fala, louvado seja Deus, que naquele tempo, muitas perturbações sobre toda a habitação daquelas terras. Meu Deus. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu irmão? Eu estava, louvado seja Deus, vendo uns vídeos aí, que eu gosto muito de ver vídeos assim, de pregadores teológicos, né? Para me aprender um pouco mais, mas tem certas coisas, meus irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, que muitos deles, alguns têm o Espírito Santo de Deus, mas tem uns que só fica na letra, e você sabe que a letra mata. E o Senhor, ele não estava entendendo, louvado seja Deus, sobre as guerras, louvado seja Deus, sobre a guerra entre Judá, né, Síria, Jerusalém, louvado seja Deus, ou por que Deus deixou aquilo na palavra do Senhor, sendo que hoje em dia tem sim guerras, tem tribulações, e o Senhor sabia que ia ter, mas tem vários lugares que não existe isso. Mas por que então que Deus mesmo assim fala conosco? Uma cidade, vamos falar como o Brasil. Por que o Senhor fala em guerra? Você abre a Bíblia e ele fala em guerra. Você abre a palavra e ele fala... Deus está falando em guerra, meus irmãos, interior, guerra espiritual. Aí ele coloca essas guerras dos passados, de Judá e da Síria, Jerusalém, está entendendo? As guerras de Davi, rei Saul, ele coloca essas guerras do Gedeão. Não
Cada caso é um caso. Você vai analisar o caso que seu estado, seu país está enfrentando, a sua nação, o seu povo. O Brasil, por exemplo, o Brasil está doente espiritualmente. Estamos numa guerra espiritual. Estamos não só uma guerra espiritual, entramos nelas, meus irmãos, como uma guerra interior. Oh, meu Deus, orabassuri canta na maná. Oh, glórias. E Deus precisa nos curar. Louvado seja Deus. Porque muitos estão feridos espiritualmente. Precisamos clamar e buscar a Deus, orar diferente. Aleluia. Oh, glórias. Senhor, me muda. Cura essa ferida espiritual. Oh, papai, me ajuda a vencer essa guerra interior, essa perturbação. Estamos num momento de angústia, tristeza nessa nação. Não adianta, meus irmãos, nós querer falar que está tudo bem, não está. Nós podemos sentir no ar a angústia bairrando no ar, uma coisa bairrando no ar. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, como eles mesmos dizem, aleluia. Nós estamos numa batalha espiritual, uma guerra espiritual, como Jerusalém teve e está, o povo de Israel tá, né? Estão sendo bombardeados lá com isso. E a Ucrânia e Rússia, nós estamos numa guerra espiritual, aleluia. Irmãos, e nós nessa guerra espiritual, essa guerra interior, estamos um passo para entrar numa guerra material. Estamos um passo para entrar numa guerra material, uma perturbação em geral. Tempo de angústia, tempo de aflição na terra. Aleluia! Oh, glória! Está vindo até na minha mente um louvor muito antigo que eu via, não sei, acho que é diante do trono que cantava. Tempo de angústia na terra, tempo de aflição, tempo de tribulação. Oh, glória! Essa coisa, uma coisa que a gente está sentindo, a gente não sabe explicar. Nós está orando, nós está pregando, está ministrando, as almas estão rendendo aos pés do Senhor, porque Deus vai levar para a glória essas almas. Oh, louvado seja Deus! Estamos tentando consertar a cada dia, eu também, porque eu sou falha, peco todo dia, meus irmãos, sou como você também. Mas mesmo assim, nós sentimos algo. Algo, por mais que você veja as pessoas passeando para cá, as pessoas passeando para lá, as pessoas fazendo, as pessoas acontecendo, você vê que é tempo de angústia na terra. Falta de paz interior. Tanto faz para quem está vindo e para quem está indo. Meu irmão, minha irmã, não temas. Se você está na situação, não abaixe a guarda, não. Erga agora a cabeça. Erga agora a cabeça. Não fique triste. Não fique triste, meu irmão. Deus está permitindo você passar por essa guerra interior, essa guerra na angústia, na tristeza, na tribulação. Se você não está desviando nem para a esquerda nem para a direita, está passando por essa guerra interior, essa tribulação, você fala, Senhor, estou fraca na oração, tenho vontade de orar, mas não consigo. Começo a orar, parece que vem um barulho aqui, vem um barulho ali, tira minha atenção. Senhor, eu vou jejuar, parece que eu quebro o jejum. Senhor, o que está acontecendo? Tempo de angústia, tempo de tribulação. Meu irmão, minha irmã, Deus é com você. Não aveste o seu coração, não para não. Está fazendo um pouquinho, continua fazendo um pouquinho. Desse pouquinho vai aumentar, que vai transbordar. Aleluia. Receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, viu? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos ouvindo a sua presença. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, da força, da graça. Arabá, surianda, namanai. Segure em suas mãos, não deixe tropeçar, papai querido, papai amarrado. Venha, meu Pai, alegrar esse coração, tirar essa angústia nesse coração. Sim, papai querido, que venha ter confiança. Venha, meu Pai querido, tirar essa angústia em nossos corações, essa perturbação, essa preocupação com a nação, essa preocupação com o mundo, essa preocupação com a tua volta. Aleluia, glória a Deus.
porque o Senhor está voltando. Estamos sentindo a sua volta. Estamos sentindo a sua volta pertinho de nós. Oh, glórias, é o tempo de angústia, é o tempo de peleja. Aleluia. Para os que vêm, para os que entram, para aqueles que saem. Louvado seja Deus. A nação está sendo abalada, os estados, os países. Meu Pai querido, a natureza, o Rei da Glória, tudo está sendo abalado, tudo sendo preparado para a tua volta. Que seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Nos dá força, nos dá graça, nos livre de todo mal. Livre esse irmão, essa irmã. Prepara a tua igreja. Prepara o teu povo. Aqueles, papai, que o Senhor tem, em particular com ele, em particular com ela. Prepara e leva para os seus braços. Que lá ele vai estar guardado, lá vai estar guardado. Ninguém pode tocar. Oh, glória. Receba aí, meu irmão. Deus abençoe. Paz e graça, Gaspar, paz e